Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa e hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Fiquem comigo e vamos nos aventurar pelo mundo encantado das narrativas. Bora! Bonito! Você já ouviu ou contou uma história que fez você rir, ficar com medo ou até mesmo com vontade de mudar o final? Pois é, histórias são mágicas. E por trás de toda essa mágica tem uma coisa muito legal chamada narrativa. Estudantes, o texto narrativo é aquele que conta uma história. E olha, pode ser real, inventada ou até mesmo um pouquinho dos dois. O importante é que ela tenha uma sequência de acontecimentos, ou seja, as ações que acontecem na história. E sabe o que mais ela precisa? Precisa de alguns elementos bem importantes que ajudam a montar, olha só, o quebra-cabeça da história. São os personagens, o espaço, o tempo, o bonito, olha só, do narrador. E sabe o que mais? Sabe aquele momento no intervalo que vocês ficam assim, vem aqui, não foi ele, volta ali? É o conflito, bonitos. Mas afinal, o que são cada um desses elementos? Vamos começar por quem coloca tudo em movimento, os personagens. Eles são os responsáveis pelas ações, pelas decisões, pelas confusões. Ou seja, sem personagem, não tem história. E eles podem ser gente como a gente, bichos falantes, robôs ou criaturas mágicas. Olhem só quem apareceu aqui agora. Essa vocês conhecem, né? Como é o nome dela mesmo? Isso aí, bonitos! Chapeuzinho Vermelho. Ela é a nossa personagem principal, a protagonista, porque aparece mais vezes na história. Mas a história não seria a mesma sem esses dois que acabaram de chegar, o caçador e o lobo mau. Eles são os personagens secundários, não aparecem o tempo todo, mas são essenciais para a história fazer sentido. Além disso, tudo o que esses personagens fazem ocorre em um espaço, isto é, o cenário onde se desenvolve o enredo e que pode ser uma floresta como essa, um lugar real como uma cidade, ou imaginário, como um planeta feito totalmente de doce. Deu até fome agora, né? O espaço nos ajuda a imaginar o cenário onde os personagens vivem, se escondem, se aventuram. É como se entrássemos na história junto com eles. E se tem lugar, também tem um outro elemento muito importante, o tempo. É ele que nos diz quando a história está acontecendo. Bonitos, o que mais está faltando para a nossa narrativa ficar completa? Afinal, quem é que conta a história para nós? É o narrador. Ele pode aparecer de 3 jeitos diferentes. O narrador personagem, que participa da história e conta tudo em primeira pessoa, ou seja, com o pronome pessoal eu. Por exemplo, eu fui até a floresta entregar os doces. Temos também um narrador observador, que está de fora, só vendo tudo e contando a história, sempre em terceira pessoa, ou seja, se referindo à pessoa que está agindo, ele ou ela. Por exemplo, Chapeuzinho caminhava pela floresta. E também um narrador onisciente. Ele está em terceira pessoa, ele ou ela. Parece ter superpoderes. Sabem por quê? Ele sabe de tudo, o que os personagens estão fazendo, pensando, sentindo, até o que vai acontecer. Por exemplo,
Ela fingia estar calma, mas por dentro estava com muito medo do lobo. Uau! Já vimos o espaço, o tempo, os personagens e o narrador. Esses são os elementos da narrativa, os blocos mágicos que formam uma história que a gente lê, assiste ou cria. Mas espera aí, ainda tem mais, porque toda história bem contada também tem uma ordem certinha, um caminho a seguir, começo, meio e fim. É o que chamamos de estrutura da narrativa. Bonitos, o texto narrativo segue uma estrutura direta, com começo, meio e fim. Vamos pelo começo. A situação inicial, também chamada de introdução, é um momento do texto em que o leitor é apresentado aos personagens, ao espaço e ao tempo em que se desenvolverá a história. Viram como é simples? Então vamos continuar. A segunda parte da história é chamada de desenvolvimento. É aqui que a história realmente ganha vida. Os personagens começam a agir, tomar decisões e se envolver em situações que vão deixando tudo mais emocionante. E é nesse momento que surge o chamado conflito gerador. Mas calma, conflito não quer dizer briga ou coisa ruim. Na narrativa, ele representa aquele acontecimento que muda tudo, que tira os personagens do lugar onde se sentiam seguros e faz a história andar. E esse momento de tensão vai crescendo, crescendo, até chegar no clímax. É o ponto mais emocionante da história, quando parece que tudo vai se resolver ou dar errado. É como quando o lobo se prepara para enganar a Chapeuzinho. Ficamos com o coração acelerado. É o auge da emoção. Depois do clímax, a história começa a se acalmar e entramos na parte final, o desfecho. É quando tudo se resolve. O problema é superado ou não, mas a história chega ao fim. No final, o leitor sente que a jornada foi completa. Pode ser um final feliz, surpreendente ou até mesmo aberto, deixando espaço para a imaginação. Agora que já conhecemos os principais elementos da narrativa e sua estrutura, que tal explorá-los em um texto? Acompanhem comigo nossa questão modelo. Leia o seguinte texto para responder a questão. Lenda Ubuntu. Uma vez, um homem branco foi visitar uma tribo africana e se perguntou quais eram os valores daquelas pessoas, ou seja, o que elas consideram importante para a coletividade. Então, ele sugeriu uma brincadeira. Propôs para as crianças que fizessem uma corrida até uma árvore onde havia uma cesta cheia de frutas. Quem chegasse primeiro poderia ficar com a cesta inteira. As crianças, então, esperaram o sinal para começar a brincadeira e saíram de mãos dadas em direção à cesta. Por isso, chegaram ao mesmo tempo no lugar e puderam dividir as frutas que estavam na cesta. O homem, curioso, quis saber se apenas uma criança poderia ficar com o prêmio todo. Por que vocês deram as mãos? Uma delas respondeu: Ubuntu. Não é possível haver felicidade se um de nós estiver triste. O homem ficou comovido. Nosso enunciado pede o seguinte: qual trecho abaixo apresenta o conflito gerador da história? Letra A. O homem ficou comovido. Letra B. Uma vez um homem branco foi visitar uma tribo africana. Letra C. Então ele sugeriu uma brincadeira. Ou letra D. Por isso chegaram ao mesmo tempo no lugar e puderam dividir as frutas. Primeiramente, vemos que a alternativa A apresenta um fato que ocorre na parte final da história. O homem ficou comovido após a resolução do conflito. Assim, desconsideramos essa resposta. Passando para a alternativa B, vemos que ela representa a situação inicial do texto, introduzindo o leitor na história, sem entrar na questão do conflito.
ou seja, descartamos a letra B. Agora, vamos verificar a alternativa D. Aqui o trecho mostra a atitude tomada pelos meninos da tribo, algo que ocorre depois da apresentação do clímax, ou seja, já faz parte do desfecho da história. Portanto, desconsideramos essa resposta. Sendo assim, nos resta a alternativa C como resposta correta. Bonitos, a normalidade da história é encerrada justamente quando o homem branco propõe a brincadeira, que é o conflito gerador da trama. É exatamente esse fato que impulsiona a história e leva as crianças a tomarem a atitude de pegar a cesta de frutas juntas. O texto fecha com um final reflexivo e simbólico. Agora, bonitos, é hora de praticar. Vamos lá! Bom exercício para vocês! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é... Vamos falar sobre elementos da narrativa. Quem tá animado aí? Tá todo mundo muito animado. Gostei de cantar com vocês e vou cantar de novo a mesma música, mas trazendo umas perguntinhas diferentes. Vamos lá, 1, 2, 3, cantando. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa... Vocês estão meio desafinados hoje, hein? Mas tá valendo. Vamos lá. Olha só, o cravo e a rosa, né, brigando debaixo de uma sacada. Tem uma história que está aí com uma vestimenta de música. Agora vem comigo aqui. Observe. Quem são as personagens da nossa historinha? O cravo e a rosa. Outra perguntinha. O que é que aconteceu? Peraí, eles brigaram, houve um desentendimento. Onde aconteceu? Debaixo de uma sacada. Sacada é uma varanda ali na laje, eles estavam debaixo e teve um desentendimento, uma briga ali. E como é que terminou essa história, gente? Cravo ferido, rosa despedaçada, ninguém ganhou. Todo mundo triste, valeu? Percebam, personagens, o local... a história acontecendo, uma conclusão da história, ou seja, nós temos os elementos da narrativa bem organizadinhos nessa música. Valeu, gente! Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha, garoto! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Bonitos, preste atenção ao texto a seguir para responder a nossa questão. Leia o texto e responda a questão: o sapo e o poço. Era uma vez 2 sapos que viviam felizes num pântano. O pântano onde viviam 2 sapos secou durante um verão de muito calor. Aí, eles precisaram partir em busca de um novo lugar onde pudessem viver. Após algum tempo, se depararam com um poço fundo que parecia um local convidativo. Um deles disse: "Está decidido, vamos pular para aqui e fazer a nossa nova casa." O segundo pensou um pouco e respondeu: "Calma, amigo, se o poço também secar um dia, não vamos ter como sair." Moral: analise toda a situação antes de tomar uma decisão importante. Nosso enunciado diz o seguinte: sobre a fábula, é correto afirmar que o conflito ocorre: letra A, quando o pântano seca; letra B, quando os sapos pulam no poço; letra C, quando os sapos viviam felizes no pântano; ou letra D, com a moral de que devemos analisar a situação.
Tempo na telinha. Bonitos, lembrem-se que o conflito gerador é aquele momento da narrativa que desencadeia todas as outras ações do texto. Sabendo disso, vamos analisar as alternativas. A alternativa B sugere que o conflito gerador é quando os sapos pulam no poço. Porém, durante a leitura, podemos observar que os sapos nem chegam a pular no poço, sendo que essa decisão é tomada depois do conflito, o que desconsidera essa resposta. A alternativa C aponta para o fato dos sapos estarem felizes, mas, como vemos, isso é apenas a apresentação dos personagens e suas características, algo que antecede o conflito. Assim, eliminamos essa alternativa também. Já a alternativa D indica que o conflito está na moral. Porém, esse trecho do texto destaca aquilo que aprendemos sobre a história. Sendo assim, ela vem após o desfecho da narrativa, o que descarta essa resposta. Desse modo, a alternativa correta é a letra A. Bonitos, o conflito gerador acontece quando o pântano seca, obrigando os sapos a saírem e procurarem um novo lar. Esse é o problema que impulsiona toda a história. Agora, acompanhe a leitura comigo dessa fábula. Leia o trecho da fábula e responda a questão. O mosquito e o boi. Um mosquito passou muito tempo pousado no chifre de um touro. Na hora de levantar voo, perguntou ao outro animal se desejava que ele partisse, para não o incomodar mais. O touro, forte e imponente, respondeu: não senti a sua presença e também não vou sentir a sua ausência. Moral: existem pessoas às quais reagimos com total indiferença, mesmo quando elas acham que nos atrapalham. Nosso enunciado diz o seguinte: sobre o texto apresentado, podemos afirmar que, letra A, o enredo trata da busca do mosquito por um novo pouso. Letra B, o espaço da narrativa é um ambiente fechado. Letra C, o narrador da fábula é em terceira pessoa. Ou letra D, tempo narrativo é um dia ensolarado. Agora é com vocês. Bonitos, vamos analisar as alternativas? A alternativa A indica que o enredo da narrativa é a busca do mosquito por um novo pouso. Porém, a leitura revela que o enredo está ligado à interação entre o mosquito e o touro, destacando a indiferença deste diante da presença do inseto. Assim, eliminamos essa alternativa. A alternativa B sugere que o espaço da narrativa é fechado, mas o texto não nos apresenta elementos para supor
se o ambiente é aberto ou fechado. Além disso, o touro é um animal que normalmente vive em espaços abertos. Sendo assim, podemos desconsiderar essa opção. Já a alternativa D indica que o tempo estava ensolarado, porém, nenhuma informação no texto pode nos confirmar isso. Assim, também descartamos essa resposta. Portanto, o nosso gabarito é a letra C de carequinha. Bonitos, o narrador da fábula conta a história de fora, sem ser um dos personagens, o que caracteriza a narrativa em terceira pessoa. Vamos ao texto para a nossa questão. Leia o texto e responda a questão. A rã e o boi. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. A primeira respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois, repetiu a pergunta: quem é maior agora? A outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais até que arrebentou. Moral da história: quem tenta parecer maior do que é, se arrebenta. Bonitos, no nosso texto temos a palavra prado, que significa um terreno coberto de plantas que servem de alimento para animais, inclusive os bois. Nosso enunciado pede o seguinte: qual trecho apresenta o conflito gerador da história? Letra A. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Letra B. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais até que se arrebentou. Letra C. Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. Ou letra D. Moral da história: quem tenta parecer maior do que é, se arrebenta. Cronômetro na tela. Estudantes, olha só que fábula cheia de ensinamento, essa da rã e do boi, hein? E agora, nosso desafio é descobrir qual trecho apresenta o conflito gerador da história, ou seja, o momento em que a confusão começa de verdade. Vamos analisar juntinhos cada alternativa, prestando atenção no que cada parte do texto está dizendo. Começando com a letra B. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais até que arrebentou. Eita, aqui o bicho já está pegando. A rã já está brava, tentando se inflar cada vez mais. E, pum, arrebenta. Mas pensem comigo, isso é o fim da história, o desfecho, e não o momento em que o problema começa. O conflito já está rolando faz tempo quando isso acontece. Por isso, essa alternativa não serve para a gente. Agora, vamos para a letra C. Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. Olha que curioso, né? A segunda rã chega fazendo pergunta e comparando. Mas será que é nesse momento que o problema começa? Também não. Essa parte só aumenta a tensão. Mas o conflito já estava presente antes disso.
A rã já estava se inflando. Então, essa alternativa também não é a resposta. E a letra D? Moral da história. Quem tenta parecer maior do que é, se arrebenta. Aham! Aqui a gente tem aquela frase final que resume o ensinamento da fábula. É a lição que ela quer deixar para a gente. Mas olha só, essa moral vem depois que tudo já aconteceu e não mostra o conflito. Por isso, meus bonitos, essa também está fora do jogo. E agora, vejam só a letra A. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Aí sim, turma, esse é o ponto de partida da confusão toda. A rã vê o boi, sente inveja e decide se inflar para parecer maior. É nesse exato momento que o conflito da história começa. O desejo de ser o que não é, o sentimento de comparação. A partir daí, a história se desenrola e chega até o final trágico da pobre rã. Por isso, a resposta certa é a letra A. Dê atenção ao começo do problema. Então, bonitos, essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!